O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai reduzir substancialmente os impostos de países que produzirem mercadorias nos Estados Unidos. Essa declaração foi feita no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O republicano participou de modo virtual, direto da Casa Branca, e destacou que o país que não fizer o seu produto na América terá que pagar uma tarifa que vai direcionar centenas de bilhões ou até trilhões de dólares para o Tesouro Americano. Trump se limitou a orientar as agências federais a examinarem os déficits comerciais dos Estados Unidos e também as práticas comerciais adotadas por outros países que supostamente prejudicariam os interesses americanos. Até agora não houve um anúncio oficial sobre essas novas tarifas. Vamos entender um pouco dessa declaração de Donald Trump, de que maneira, caso isso seja implementado, mexeria na dinâmica comercial mundial. Roberto Mota com a gente já ao vivo, conectado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Desde a posse de Donald Trump, a gente interpreta, as falas e os sinais emitidos por Trump a todo mundo. E agora essa fala importante no Fórum Econômico Mundial em Davos, ele quase fazendo um convite ou estimulando muitos países a produzirem dentro dos Estados Unidos. Quais podem ser as consequências caso muitos optem em começar a produzir nos Estados Unidos? Mota, bem-vindo mais uma vez. Vai acontecer um realinhamento do cenário econômico e geopolítico mundial, cujas consequências são muito difíceis de se prever nesse momento. Boa noite para você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Donald Trump está fazendo uma coisa rara no mundo da política, cumprindo aquilo que prometeu na sua campanha. E uma parte fundamental das suas promessas foi de usar o poder econômico dos Estados Unidos como arma geopolítica, sempre tendo em vista nacionalismo ou patriotismo, dependendo da opinião de cada um. O que significa isso? Significa que acabou aquela farra de você trabalhar contra os interesses dos Estados Unidos da América e ainda assim continuar fazendo negócios no mercado americano. O recado de Trump é claro e é simbolizado naquela expressão que a gente ouviu muito durante a campanha dele: America First. América primeiro. Pois é, o Luiz Felipe Dávila também com a gente conectado. Dávila, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Estamos repercutindo, analisando, interpretando as falas de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial, ele se dirigindo aos líderes da economia global, justamente tentando emitir mensagens diretas para estimular esses países a produzirem em território norte-americano. Em troca, tarifas bem módicas, muito abaixo do mercado. Agora, caso os países prefiram produzir fora dos Estados Unidos, naturalmente terá uma sobretaxa. Como a gente deve interpretar e avaliar essas declarações? Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência. Caniato, Trump não disse nada diferente do que ele vem dizendo nesses últimos 4 dias e o que ele falou durante a campanha, que ele vai transformar os Estados Unidos no melhor lugar para se investir, com desregulamentação da economia, redução da carga tributária e um governo que não vai atrapalhar a vida daqueles que querem empreender. Isso, evidentemente, é música para os ouvidos de qualquer empreendedor no mundo, ainda mais tendo o mercado americano como um dos maiores mercados do mundo. O problema que não é tão simples uma mudança assim. Você não pega uma companhia e fala assim, vou fechar aqui e abrir lá o dia seguinte, né? Não é trocar de roupa, é uma coisa complicada. Mas é um sinal muito positivo, um sinal de que os Estados Unidos agora voltaram-se cada vez mais para abraçar os empreendedores do mundo todo. E isso faz parte da estratégia de Trump. Mas eu entendo, Caniato, que uma das falas mais importantes e que hoje passou meio desapercebido na imprensa foi justamente da Ursula von der Leyen. Ela falou uma coisa muito importante, que a Europa também vai começar a se preparar para esse novo período. E pediu, inclusive, para o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, fazer um plano, e ela leu esse plano, tem muito a ver com coisas que o Trump falou. A preocupação com desregulamentar a economia
Europeia, a unificar processos e regras para ganhar competitividade. A Europa tem que voltar a ganhar competitividade em áreas vitais como tecnologia, energia renovável. Então, me pareceu um discurso muito alinhado, no sentido de que o mundo está se voltando para as questões essenciais. É preciso tirar o Estado das costas do empreendedor, desregulamentar, desburocratizar e reduzir os impostos. Muito importante para a gente analisar. Claro que tem vários aspectos da fala de Donald Trump que a gente vai poder discutir e são assuntos que certamente impactam também o nosso dia a dia aqui no Brasil. A gente também vai trazer isso com os nossos comentaristas. Eu só vou retomar com o Mota esse aspecto destacado pelo Dávila, depois eu chamo o Cristiano Beraldo, que também vai participar aqui com a gente. Mota, o Dávila destacando as falas de Ursula von der Leyen, muitos entendem que a Europa vai promover ajustes e todos entendem que esse movimento é uma consequência também do posicionamento de Donald Trump, da chegada de Donald Trump à Casa Branca e você mencionou no seu comentário um realinhamento, né, Mota? Eu acho que é isso que a gente começa a identificar a partir de agora, Donald Trump deixando as pautas muito bem definidas, mostrando exatamente quais são os seus objetivos e, claro, sendo a potência mais poderosa do mundo, é natural que outros blocos e outros países comecem a promover ajustes para entrar no jogo, né? Sem dúvida, Caniato. Principalmente porque outros países, principalmente na Europa, têm os mesmos problemas ou problemas muito parecidos com os problemas enfrentados pelos Estados Unidos. Basta você olhar a situação da imigração que chegou a um ponto crítico em vários países europeus, levando a crescimento de tensões sociais, problemas econômicos e até problemas de segurança nacional, como terrorismo. Vários governos governos europeus impulsionados por essa pauta de esquerda, adotaram essa bandeira de fronteiras abertas, que é uma bandeira suicida para qualquer país. Nenhuma nação do mundo pode sobreviver abrindo as suas fronteiras para que qualquer pessoa entre e depois seja sustentada pelo Estado. Então, é natural que as outras nações do mundo prestem atenção ao que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que tem muita semelhança com o que já vem acontecendo há algum tempo na Argentina. Muita gente fala dessa nova onda conservadora, mas eu prefiro chamar isso de uma onda de bom senso, se contrapondo à hegemonia radical da extrema-esquerda identitária que, durante tanto tempo, levou o mundo no caminho do desastre. Chamar o Cristiano Beraldo também para trazer suas análises e reflexões sobre as falas de Donald Trump em Davos. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Trump convidando ou informando os países, né? Caso eles queiram produzir nos Estados Unidos, segundo o Trump, receberão como uma contrapartida taxas muito abaixo do que outros países cobram, mas caso decidam produzir fora dos Estados Unidos, aí terão de arcar com tarifas bem mais altas. Enfim, como avalia essa fala? Quais podem ser os resultados a curto, médio prazo? Tem algum tipo de sinalização, repercussões, inclusive, aí nos Estados Unidos, Beraldo? Boa noite, Caniato, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, esse fórum de Davos, que acontece todos os anos, em janeiro, na Suíça, e vai lá os grandes empresários, banqueiros, se tornou um evento que cultua o progressismo. As pessoas que se enriqueceram na vida real, os banqueiros brasileiros adoram Davos, vão lá dar palestras, falar sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre todas essas histórias que é bom na empresa dos outros e que Donald Trump, a partir do momento em que assumiu o governo americano, deixou claro que o governo, né, como instituição, e isso obviamente cria um clima interno, vai tirar o pé desse tipo de política excessivamente
preocupada com uma diversidade forçada que, no fundo, não representa a realidade da sociedade, nem norte-americana, nem na maioria dos países. Então, quando Donald Trump vai a Davos e faz as declarações que tem feito, ele está falando para um público que representa países, sobretudo países europeus, que estão enfrentando uma realidade bastante difícil e um futuro ainda mais difícil. A gente pega o caso da Alemanha, por exemplo, que vem já há muito tempo forçando a mão nessas políticas de energia limpa, de transição energética e tal, como uma imposição de política governamental, ao contrário do que faz os Estados Unidos, por exemplo. E isso transformou a Alemanha num país que vem perdendo competitividade, vem perdendo a sua força. Se a gente olhar para a França, por exemplo, que tem uma questão migratória muito grave, hoje, por exemplo, 10% da população francesa é muçulmana, eles já representam uma força bastante representativa dentro do país e estão sendo cada vez mais representados, porque, obviamente, as eleições democráticas faz com que eles tenham ali os seus representantes e as políticas vão sendo influenciadas por um grupo de imigrantes que tem uma formação de base bastante diferente da formação dos franceses. Então, a Europa é um continente em transformação. E essa transformação que enfraquece o continente coloca os Estados Unidos hoje, sendo gerido por Donald Trump, numa posição de colocar as cartas na mesa e estabelecer a regra do jogo, porque a Europa depende muito dos Estados Unidos e, ao que tudo indica, Trump vai cobrar mais caro por essa ajuda. Quer arrematar, só fechar esse módulo da discussão, Dávila, trazendo também suas impressões sobre o quanto o Fórum de Davos ainda contribui para as discussões em torno dos avanços da economia mundial, diretrizes, tendências e, claro, posicionamento de Donald Trump, talvez balizando os movimentos, inclusive, de outras nações, né? É verdade, Candiato, mas precisamos fazer um parênteses com a questão europeia que me chama muito a atenção. Esse plano do Mário Draghi, encomendado pela Ursula von der Leyen, ficou pronto o ano passado. Agora vai ser implementado agora. E é um plano extremamente importante. Aumentar a coordenação de investimento entre as nações europeias, criar mercado de capital, avançar no investimento em tecnologia, que eles sabem que perderam essa corrida hoje para os Estados Unidos e para a China. A questão da energia limpa para a Europa é muito importante, porque os Estados Unidos, como o Trump fala, está cheio de ouro preto embaixo da terra, eles estão tirando petróleo e a Europa não tem essa benesse. A Europa precisa mesmo investir em outras coisas, porque a dependência do gás da Rússia foi uma das coisas que fez com que o preço da energia disparasse na Europa, essa dependência. E eles aprenderam com esse conflito que não dá mais para depender de ninguém, principalmente de outros países. Então, assim, é um plano muito bom. Eu gostei demais da fala da Ursula hoje, lá ontem, em Davos, que foi ontem que ela falou, e acho extremamente importante a mudança de sinal na mentalidade europeia. A Europa vai entrar para esse mundo da competição. E isso é fundamental. A Europa tem mão de obra qualificada, a Europa tem instituições de pesquisa muito importantes, e a Europa tem empreendedores. É que esses empreendedores deixaram a Europa por essa questão de regulamentação, por essa questão de interferência do Estado, e foram empreender nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Então agora precisa começar a trazer o talento de volta. Então eu entendo que esta mudança na política norte-americana e essa mudança de atitude na Europa vai trazer um novo dinamismo para o mundo ocidental, fundamental para a recuperação da competitividade, para aflorar o empreendedorismo e, como eu disse, para tirar o Estado pesado, burocrático, socialista das costas daqueles que querem gerar riqueza, empreender e investir. Agora, Beraldo, rapidinho, a gente vai trazer um outro destaque relacionado a Donald Trump, só que a produção acabou de compartilhar um outro detalhe, um outro aspecto da fala de Donald Trump, quando ele disse que vai exigir que as taxas de juros caiam imediatamente e, naturalmente, ele acabou criticando a condução da política de juros pelo Federal Reserve, Banco Central norte-americano, desde que assumiu o cargo há 3 dias. Essa é a informação. Bom, a gente já viu algo parecido em outros países, né, Cristiano Beraldo? Agora, a dinâmica nos Estados Unidos é diferente por quê?
É porque não vai haver essa interferência, né, essa canetada como houve na Turquia, por exemplo, até porque, comparativamente, as taxas de juros já estão num patamar bastante mais baixo, como no Brasil, por exemplo. Então, se no Brasil houver essa interferência direta do governo federal na determinação do patamar da taxa de juros, isso para nós é um caos. A gente está aí chegando a 15%, obviamente seria uma intervenção muito mais severa, mas nos Estados Unidos não. Existe a independência do Federal Reserve, existe um corpo técnico muito qualificado e o mercado financeiro norte-americano ele é extremamente eficiente. Os Estados Unidos funciona num ambiente bancário em que o spread bancário, ou seja, a diferença entre a taxa de juros, né, que é cobrada, é publicada, e o custo do dinheiro emprestado para a pessoa física e pessoa jurídica, o spread é muito baixo. Então, é um mercado que funciona com uma eficiência extrema. Então, enfim, essas coisas que o Trump fala, mas que na execução da vida real não serão feitas da forma abrupta e impositiva como ele faz parecer.